Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia Cardoso. O tema do meu TCC é a associação entre estado nutricional e sarcopenia em pacientes com câncer do trato gastrointestinal. A minha professora orientadora foi a Renata Brum. Então, a gente tem que o câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado e anormal de células que podem invadir tecidos e órgãos adjacentes. O câncer ele estimula a produção de citocinas, que têm efeitos de lipólise, proteólise, o aumento da taxa metabólica basal, do estado inflamatório, e todas essas alterações metabólicas têm impacto no estado nutricional do paciente, podendo levar ao desenvolvimento de um quadro de desnutrição e sarcopenia, que estão ligados à baixa qualidade de vida, né? Do paciente, a baixa adesão ao tratamento, ao aumento da progressão da doença e desfechos desfavoráveis. E apesar da desnutrição e da sarcopenia terem componentes em comum, elas são condições distintas. Então, como objetivo do trabalho foi avaliar a associação entre estado nutricional e sarcopenia em pacientes com câncer no trato gastrointestinal, e o objetivo secundário foi identificar a frequência de redução da força de pressão pulmonar, do índice de massa muscular e sarcopenia em pacientes com diagnóstico de câncer do trato gastrointestinal. Então, é um estudo transversal feito com pacientes recém-diagnosticados com câncer do trato gastrointestinal matriculados no Hospital do Câncer 1. A coleta de dados ocorreu entre junho de 2021 a outubro de 2022 e os pacientes eram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. A avaliação foi feita a partir do IMC, onde a gente considerou para adultos a OMS de 1995, IMC para idosos a UPA de 2001. Também foi realizada a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, a SGPPP, a impedância bioelétrica, onde para pontos de corte de baixo índice de massa muscular esquelética para homens foi considerado menor que 10,75 kg por metro quadrado e para mulheres menor que 6,75 kg por metro quadrado. E foi realizada também a aferição da força de pressão palmar pelo dinamômetro, onde a gente considerou pontos de corte para homens menor ou igual a 27 quilos e para mulheres menor ou igual a 16 quilos. Como referência para diagnóstico de sarcopenia, foi utilizado o Consenso Europeu de Sarcopenia em Pessoas Idosas, revisado, o Consenso de 2019, considerando sarcopenia quando há uma redução da força muscular associada ao baixo índice de massa muscular esquelética. Então, essa é a tabela de características gerais dos pacientes. E a gente pode observar que a maior parte dos pacientes eram idosos, do sexo masculino, a maior concentração, né, de localização do tumor foi encontrado no intestino. O estadiamento dos pacientes eram avançados, considerado 3 e 4, mas eram pacientes que possuíam um PS bom, entre 0 e 1. A maioria tinha comorbidades e a classificação na SGPPP, a maioria obteve classificação B, que já é considerado pacientes com desnutrição leve ou risco nutricional. Essa tabela é do percentual de redução das variáveis que compõem o diagnóstico de sarcopenia, onde a gente teve que 23,9% dos pacientes apresentaram baixa força de pressão palmar e 23,7% dos pacientes apresentaram baixo índice de massa muscular esquelética. Apesar do percentual parecido, eram pacientes distintos, e quando associada essas duas variáveis, foi observado 9,4% dos pacientes com sarcopenia. Aqui é a tabela de associação entre sarcopenia e classificação da SGPPP, onde a gente tem que pacientes não sarcopênicos, ainda que não a tivessem, foram classificados como B na SGPPP, que é considerado paciente desnutrido leve ou com risco nutricional. E os pacientes com sarcopenia confirmada, que foram 7 no total, 2 deles, ainda que tivesse sarcopenia confirmada, foram classificados como A na SGPPP, que é considerado paciente sem risco nutricional. E de acordo com o teste aqui quadrado, não existe associação entre sarcopenia e desnutrição nos pacientes avaliados, dando um P igual a 0,053. Como conclusão, a gente teve que nessa população de pacientes foi encontrada alta frequência de desnutrição, de acordo com o SGPPP, 23% da população apresentava redução de força e de massa muscular, e apesar disso foi encontrada uma baixa frequência de sarcopenia, 9,4% dos pacientes. E não houve associação entre desnutrição e sarcopenia nos pacientes avaliados.